No mundo dos filmes e desenhos animados, existe uma expectativa quase automática. O herói é aquele que admiramos, e o vilão é aquele que detestamos. Mas, e quando acontece o contrário? E quando o vilão rouba a cena, conquista o público, e acaba sendo mais amado que o próprio herói? Afinal, por que isso acontece? Será que é só porque os vilões são mais estilosos ou tem algo mais profundo? Algo que fala diretamente com o nosso lado mais humano? Hoje vamos analisar isso a fundo, usando exemplos marcantes e, quem sabe, até questionando se essa divisão entre heróis e vilões é tão simples assim. A primeira impressão, o fator carisma. Uma das primeiras razões é simples, mas poderosa: carisma. Heróis, especialmente em animações mais clássicas, tendem a seguir um molde puro, sem grandes falhas morais. Já o vilão, o vilão é livre. Ele pode ser sarcástico, elegante, espirituoso, ter frases de efeito e até aquela risada que fica na nossa cabeça. O herói do filme é bondoso, esforçado, mas, vamos ser sinceros, quem tem as melhores falas, as piadas mais afiadas e uma presença magnética é o vilão. É como se, enquanto o herói estivesse ocupado salvando o mundo, o vilão estivesse ocupado conquistando o público. Isso acontece porque, muitas vezes, os roteiristas têm mais liberdade para criar um vilão único do que um herói perfeito. E a perfeição, convenhamos, pode ser chata. Já o defeito e a extravagância, quando bem trabalhados, geram identificação e curiosidade. A humanidade nos vilões. Mas existe algo ainda mais profundo. Enquanto muitos heróis parecem distantes, quase inalcançáveis, os vilões frequentemente têm motivações mais humanas. Eles erram, sentem raiva, inveja, frustração. São emoções que todo mundo já sentiu, mesmo que a gente não admita. Olha o exemplo do Príncipe Zuko, de Avatar, a lenda de Aang. Tecnicamente, ele começa como um vilão, mas sua jornada é tão cheia de dor, arrependimento e busca por redenção que ele acaba se tornando um dos personagens mais amados da série. A gente não ama o Zuko porque ele é mau, mas porque entendemos porque ele age assim, e acompanhamos seu crescimento. E isso é um ponto crucial. O público tende a amar vilões que têm camadas, que não são maus só porque sim, mas porque carregam uma história, uma ferida, um motivo. Isso os torna tridimensionais, mais próximos de nós do que os heróis idealizados. Quando o herói é o chatão da história. Outra razão para preferirmos o vilão é o herói simplesmente não nos conquistar. Em várias histórias, o herói é construído como uma figura moralmente impecável, mas sem conflitos internos relevantes. Ele cumpre a função de vencer o mal e pronto. Um exemplo polêmico: Ash Ketchum, de Pokémon. Ele é persistente, tem bom coração. Mas muitos fãs lembram com mais carinho do Equipe Rocket do que dele. Por quê? Porque Jesse, James e Mewtwo são engraçados, têm uma dinâmica única e, mesmo sendo vilões, carregam um certo calor humano. Eles falham constantemente, mas falham com estilo, e isso, paradoxalmente, os torna mais memoráveis. Vilões como espelhos da realidade. Aqui vem uma camada mais filosófica. O vilão, muitas vezes, é aquele que diz a verdade que ninguém quer ouvir. Claro, ele pode usar métodos questionáveis, mas sua visão de mundo nem sempre é completamente errada. O Ernesto de la Cruz, de Viva, A Vida é uma Festa, por exemplo, é um personagem que fala sobre ambição, sobre o desejo de ser lembrado. Sim, ele fez coisas terríveis, mas sua motivação parte de um medo que todos nós temos: o medo de ser esquecido. Isso faz com que, mesmo detestando suas atitudes, a gente entenda sua lógica. E talvez essa seja uma das funções mais importantes dos vilões nas narrativas. Eles forçam a gente a confrontar nossos próprios defeitos e limites. O herói mostra o que gostaríamos de ser. O vilão mostra o que poderíamos ser, se fossemos menos contidos. Quando o vilão virou o protagonista. Tem também casos em que o vilão simplesmente toma o controle da história. Olha o Megamente. O filme começa com ele como vilão, mas rapidamente a narrativa vira para mostrar seu lado vulnerável, sua solidão e até sua capacidade de amar e mudar. Aí fica fácil. A gente não só gosta do vilão, a gente torce por ele. E, quando isso acontece, o herói original corre o risco de se tornar secundário. Porque no final das contas, torcemos por personagens que evoluem. E muitos heróis já começam prontos, enquanto vilões ainda têm uma jornada de transformação pela frente. O perigo da glamourização. Mas nem tudo é positivo. Existe um risco real quando um vilão se torna amado demais. A gente pode acabar romantizando comportamentos prejudiciais. Um exemplo claro é a Harley Quinn. Nas animações e quadrinhos, ela é abusada psicologicamente pelo Coringa,
Mas, ainda assim, muitos fãs ignoram essa parte e enxergam apenas a estética e a rebeldia dela. Isso mostra como, às vezes, o carisma de um vilão pode nos fazer esquecer das consequências reais das suas ações. Por isso, é importante separar o personagem cativante do modelo de comportamento. A ficção permite amar vilões sem concordar com eles. Mas na vida real, esse tipo de atitude pode ser bem perigoso. Vilões e heróis, duas faces da mesma moeda. No fundo, o que torna a relação entre heróis e vilões tão fascinante é que eles precisam um do outro para existir. Sem o vilão, o herói não teria propósito. E sem o herói, o vilão não teria a quem se opor. Mais do que isso, muitas vezes, eles se refletem. O herói representa o que acreditamos ser certo. O vilão representa o que tememos, mas também aquilo que, no fundo, compreendemos. Essa dualidade é o que dá força para a narrativa. E é também o que explica por que, vez ou outra, acabamos nos apaixonando pelo lado errado da história. Então, por que alguns vilões são mais amados que os heróis? Porque eles são imperfeitos como nós. Porque ousam quebrar regras que, no mundo real, nunca teríamos coragem de quebrar. Porque carregam dores, motivações e falhas que reconhecemos em nós mesmos. Enquanto o herói nos inspira a sermos melhores, o vilão nos lembra de que somos humanos. E talvez seja por isso que, no fundo, amamos tanto aqueles que não deveríamos amar. E aí, qual vilão te conquistou mais do que o herói da sua história favorita? Comenta aí e se inscreve no canal, porque eu quero muito saber a sua resposta. E bem, eu sou Pedro Chiori, e essa é apenas uma das muitas reflexões que vamos explorar por aqui. Fui!